No vídeo passado a gente falou sobre o que é o teste de inglês ICAO. Então se você ainda não viu esse vídeo, ele está aqui em cima, dá uma olhada lá. Nesse vídeo a gente vai olhar com mais detalhes para cada parte do teste. Então chegou o dia da sua prova, você é chamado e de repente tem uma câmera na sua frente, pá! Um pedaço de papel para você fazer suas anotações, um fone de ouvido e 2 avaliadores. O simples fato da gente estar sendo avaliado mexe muito com o nosso emocional. A parte racional do nosso cérebro não trabalha bem sob pressão. Quando a gente se sente ameaçado, a primeira reação física no nosso cérebro é a redução da atividade do nosso córtex frontal. É uma reação instintiva, conhecida como startle effect, um estado em que o nosso corpo se prepara para lutar ou fugir, e não para raciocínios lógicos e matemáticos. Então, conhecer com detalhes o que vai acontecer no exame, saber como é o ambiente que te espera, como são as questões, é bem importante para reduzir esse estado de surpresa e melhorar nossa performance. Então, vamos ver com detalhes como é o teste. A prova é feita por 2 avaliadores credenciados pela ICAO. Um é especialista no idioma, que é a pessoa que vai conduzir o teste e interagir com você. E o outro é especialista de aviação, que pode ser tanto um piloto quanto um controlador de voo, que vai ficar só observando aqui, fora do teu campo de visão, e fazendo algumas anotações durante a sua prova. Ao final do teste, os 2 avaliadores precisam concordar com as notas que foram atribuídas. Toda avaliação é gravada em áudio e vídeo, que segue um roteiro bem específico e bem padronizado. Esse vídeo ele pode ser usado tanto em auditorias feitas pela ANAC, pela ICAO, e também para a decisão de alguma nota que, por acaso, tenha tido alguma divergência entre os avaliadores. O teste ele é dividido em 4 partes. A parte 1 chama Aviation Topics. Nessa primeira parte, o avaliador vai te fazer algumas perguntas abertas sobre a sua experiência profissional, como é o seu cotidiano, suas opiniões pessoais sobre aviação, coisas que são bem gerais. É uma fase meio que de aquecimento, sabe? Com questões abertas, com o objetivo de quebrar o gelo mesmo e fazer o candidato demonstrar domínio do inglês de forma geral, de uma forma bem livre. Não existe uma avaliação de certo e errado sobre o conteúdo das respostas e das suas opiniões pessoais. O foco não é conhecimento técnico sobre aviação, mas sim a sua capacidade de se expressar, de expressar suas opiniões e contar suas experiências em inglês. Nessa parte, é muito importante evitar respostas muito curtas e muito diretas. As respostas, elas têm que ser informativas, com duração aproximada de 1 minuto. Mas apesar dessa diretriz de mais ou menos 1 minuto, é importante a gente não se ater ao tempo. Então, assim, ficar cronometrando mentalmente 1 minuto, tenho que falar 1 minuto e se preocupar com isso. Não, é mais importante você se preocupar com o conteúdo e explanação da sua resposta. Parte 2. Interacting as a Pilot. Essa fase é um tipo role-play game, tipo um teatro mesmo, um jogo de interação em que você vai ouvir alguns áudios e deve interagir como se fosse o piloto do avião, como se fosse na vida real mesmo. Aí depois dos áudios, a gente tem que explicar para o avaliador com a maior riqueza de detalhes possível o que foi que aconteceu na situação que foi apresentada. São passadas 3 situações diferentes com 2 áudios para cada situação. E no site da ANAC a gente pode baixar exemplos de áudio que são utilizados no teste. Vamos ouvir um exemplo desses áudios. ANAC 123, maintain runway heading, climb to 7,000 feet, squawk 4437. Contact Miami departure on frequency 122.4. Gente, toma nota de todos os detalhes que você puder em cada áudio. Anota tudo que o controlador falar. E nas suas respostas, é importante a gente repetir o máximo de informações que a gente puder compreender. É bem comum no dia a dia do voo a gente resumir as informações na fonia e só cotejar o que é essencial. Mas aqui nesse teste, o que está sendo avaliado é a nossa capacidade de compreensão e de interação em inglês. Então, pode congestionar a fonia à vontade, porque você vai precisar demonstrar para o avaliador que você entendeu todos os detalhes da situação apresentada, sem deixar nenhuma informação para trás. Então, anota.
E olha, é previsto que cada gravação seja repetida 2 vezes, desde que o candidato solicite a repetição. E não tem absolutamente nenhuma penalidade em impedir essa repetição. E, gente, mesmo se você tiver entendido tudo que foi passado no áudio, vale a pena, sabe? Escutar de novo o áudio e conferir, sabe? Ter certeza que tá tudo ali anotadinho e que você realmente entendeu. Às vezes alguma informação lá foi... sei lá, você achou que entendeu, mas entendeu mais ou menos, e ali você tira a prova dos 10. Olha só, é possível que em alguma das respostas o controlador fale algo incorreto, como se ele tivesse te entendido errado, sabe? Nesse caso, é importante que a gente seja capaz de resolver esse mal entendido e reforçar a informação correta. Parte 3. Unexpected Situations. Nessa terceira parte, são apresentadas 3 situações de emergência. São diálogos entre um piloto e um controlador de voo. Os áudios são tocados automaticamente 2 vezes e tem uma pausa de 5 segundos entre elas. Então, mais uma vez, gente, anota tudo que você puder anotar. Miami Center, American 2493, we are now experiencing severe turbulence at flight level 300. A passenger is injured. Request return to Miami. American 24903, Roger. Turn right heading 115 and descend to flight level 240. Medical assistance will be provided upon arrival. E aí, em seguida, você vai ter que explicar o que você conseguiu compreender daquela situação que te foi apresentada. O que o piloto disse, o que o controlador respondeu e daí por diante. Aí, ao final dessa situação, ele vai te pedir para comparar as 3 situações e dizer qual é a mais grave, qual é a mais leve e vai te pedir para dizer, por exemplo, o que você faria numa situação como essa. O foco nessa fase é a sua capacidade em compreender situações reais de emergência e de fazer a transição da fraseologia padrão para o inglês falado. As perguntas abertas do avaliador são chances fundamentais para você demonstrar o seu domínio do idioma. Então vale muito a pena você explorar bem essas oportunidades, esse repertório, vocabulário técnico e aí por diante. E aí a parte 4, Picture Description and Discussion. Na quarta e última parte do teste, vai ser apresentada uma imagem e o avaliador vai te pedir para você descrever o que você está vendo. Gente, mais uma vez, é importante descrever com o maior número de detalhes que você conseguir. Ter opiniões e avaliações sobre o que você acha que está acontecendo, sobre aquele cenário, o que aconteceu antes e quais são as possíveis consequências dessa situação no futuro. Em todas as versões da imagem, o avaliador vai te fazer um statement, que seria uma afirmação relacionada àquela cena. E aí você tem que dizer se concorda ou não e contra-argumentar, dando exemplos e demonstrando a sua opinião. O objetivo dessa parte é avaliar se você tem a capacidade de sustentar uma conversa em inglês, de se expressar e de justificar suas opiniões sobre algum assunto relacionado à aviação. E aí agora sobre a avaliação. O critério de avaliação também é muito bem padronizado para que o resultado não varie muito entre um avaliador e outro, sabe? Precisa ser bem imparcial e impessoal. As 6 habilidades avaliadas são pronúncia, estrutura gramatical, vocabulário, fluência, compreensão e interações. A avaliação dos níveis do teste ela é baseada em indicadores. Bom, o que a gente quer dizer com baseada em indicadores? Vamos pegar como exemplo a habilidade estrutura gramatical. O indicador utilizado para avaliação é o tipo de estrutura gramatical que você utiliza e com qual frequência essas estruturas aparecem. Para você tirar uma nota mais alta, a gente precisa utilizar com mais frequência estruturas mais complexas, como por exemplo o past ou o present perfect. Então vamos supor, mesmo se o seu teste assim não apresentar absolutamente nenhum erro do início ao fim, só que apresentar estruturas gramaticais mais simples, você não vai ser elegível ao nível 5. Então, se você tiver estudado e se preparado, pode sim valer a pena você se arriscar em uma estrutura mais complexa para você ser elegível a um nível mais alto. E, gente, os erros eventuais, eles podem acontecer, desde que eles não interfiram no significado do que você quer dizer. E aí, se você percebeu que cometeu algum erro, volta e corrige. É super importante tentar garantir que a mensagem foi passada com clareza. Eu acho que assim, isso é fundamental. E assim acontece a avaliação de todos os outros indicadores. Então, conhecer os detalhes de como cada nível é avaliado pode te dar dicas interessantes para melhorar a sua avaliação. E aí, gente, tá aqui na descrição o link da tabela com a escala completa dos níveis para você dar uma olhada com mais calma.
Agora um pouquinho sobre vocabulário. É importante que a gente domine um vocabulário bem específico utilizado na aviação, tanto para fonia quanto para descrever equipamentos, veículos, partes do avião, situações médicas e saber se comunicar em situações de emergência. Por isso, mesmo para quem já fala inglês, fazer um curso preparatório ou pelo menos se preparar utilizando um vocabulário e um material de estudo bem específico de aviação é fundamental. Quanto mais repetição, quanto mais contato você tiver com o idioma, mais fácil vai ser o seu desenvolvimento do inglês técnico. Bom, e como a gente já percebeu que essa prova ela segue um modelo bem padronizado, a gente tem a oportunidade de estudar cada parte desse teste e chegar lá muito mais bem preparado. Inclusive é bem legal, porque no site da ANAC a gente pode encontrar um modelo comentado da prova e um guia de instruções completos para o teste. Então, treinar as diferentes partes do teste com um professor que sabe identificar como cada habilidade é avaliada faz com que a gente desenvolva um repertório de forma muito mais rápida, sabe? E que a gente se sinta muito mais seguro na hora da nossa prova. Se você ainda não fala inglês e está começando o seu curso, nada impede de você já começar a estudar com algum professor que tenha um viés de aviação, porque daí você vai unir o útil ao agradável e aprender o inglês geral e já ter também um direcionamento para a parte técnica de aviação. E aí, meu povo, mais uma vez, a gente já falou em todos os vídeos do canal, quem ainda não fala inglês e quer entrar na aviação ou quem já está se preparando, já está nos estudos da formação de piloto, é muito importante já começar a estudar inglês o quanto antes, porque isso vai fazer diferença para o resto da tua carreira. E ainda sobre ICAO, fica ligado aqui no canal porque a gente conversou com uma super especialista da prova ICAO, que inclusive foi a minha professora no meu preparatório para a minha prova, que é a Paty. O contato dela está aqui na descrição e ela deu um monte de dicas que vai ajudar muito também para a sua prova. E aí, meu povo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você está prestando ICAO, se você já prestou, conta aqui qual foi a sua experiência. Às vezes alguma coisa não foi comentada e vai servir para as outras pessoas que também vão prestar o teste. E já encaminha esse vídeo para todo mundo que você conhece que também vai prestar a prova ICAO. Então fica ligado e te vejo no próximo voo.